Olá, sejam bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Antes de começar, quero deixar aqui para que vocês não esqueçam de deixar seu like, curtir e compartilhar. Nos acompanhem também pelo nosso Instagram, Paulo Estevão, IEP. E hoje eu estou aqui com Marcelo Pereira. O tema escolhido da noite foi Espiritismo é religião? Então vamos tirar nossas dúvidas. Marcelo, primeiro quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Quem dera a gente possa, um bom papo, esclarecer melhor o Espiritismo a tantas e tantas pessoas que precisam do esclarecimento, do consolo que a doutrina propõe. Primeiramente, me diga aí, o que levou a escolher o tema? O que levou a escolher o tema, que é na verdade uma pergunta, o Espiritismo é religião, foi observar o quanto nas redes sociais as pessoas têm ficado sem entender direito o que é o Espiritismo. Como assim? É uma religião, uma doutrina, é uma seita? O que é isso? Porque fala de Jesus, fala de Deus, fala de unidade, fala de uma série de abordagens, mas parece, para o público leigo, não há uma definição exata sobre isso. E para piorar, alguns influencers, alguns palestrantes, eles colocam que o Espiritismo ele é uma religião. Mas se a gente for consultar na fonte, Allan Kardec tratou o Espiritismo como religião ou como doutrina? Então o motivo foi esse, o motivo maior que eu entendi para a gente conversar sobre ele. Está mal explicado, as pessoas estão precisando entender melhor o que é o Espiritismo. Primeiro, deixa eu fazer só uma pergunta aqui, porque já me perguntaram. Espiritismo, por acaso, fala de Jesus e segue Jesus? É o guia e modelo para a humanidade. Então, nós, uma vez que entendemos o Espiritismo e passamos a ler as obras básicas, passamos a entender como funciona uma casa espírita, a necessidade da gente reformular os nossos conhecimentos através de palestras e estudos, a gente vai vendo cada vez mais, sim, Jesus é guia, é a terceira, traz para a gente essa terceira revelação tão necessária depois de Moisés, depois de Jesus, para que hoje a gente possa ter um entendimento melhor do que ele quis dizer e para que a gente se prepare para novos momentos que vamos ter na nossa vida, onde seremos cada vez mais necessitados desse conteúdo. Vai ser com esse conteúdo do Espiritismo que nós vamos enfrentar um mundo mais desenvolvido do que o que nós já vivemos. Perfeito. Se há uma coisa que confunde a cabeça de muita gente é se o Espiritismo é religião. E Kardec entendeu a palavra religião como muito pesada, porque ela é acompanhada de dogmas. Automaticamente, quando você fala em religião, pensa-se em rituais, em liturgias que você tem que seguir. E o Espiritismo não é assim. O Espiritismo é uma proposta para que a gente possa vivenciar o que há de melhor em termos de moral, em termos de esclarecimento com outras pessoas, com a nossa família. Então, assim, essa proposta trazida pelo Espiritismo, uma vez bem compreendida, a consciência cada vez mais renovada com esse conteúdo, nós vamos ver que não precisamos viver uma religião, nós precisamos viver a religiosidade, a espiritualidade que quer nos trazer o que de melhor nós podemos aproveitar para continuar vivendo e aprendendo muito mais nesse planeta Terra, planeta escola, tão necessitado de pessoas que tragam o bem, porque do mal nós já sabemos mais do que o suficiente que não dá certo. Então, cada vez mais somos chamados a esse momento de melhorar em nós a nossa reforma interior, a nossa intimidade ser melhorada com a moral e com o Evangelho de Jesus, e que a gente possa levar isso, não só aos nossos familiares, mas como a todos que nos rodeiam, direta ou indiretamente.
é uma proposta do Espiritismo que a gente seja cada vez melhor. Não é questão de ser santo, não é questão de ser melhor do que ninguém. É melhor do que nós mesmos somos. Então, a proposta do Espiritismo ela é extremamente relevante para os nossos tempos e nós precisamos disso. Nós precisamos falar mais de Kardec. O entendimento que ele teve enquanto doutrina e não enquanto religião. Há religiões nesse mundo cheias de dogmas, cheias de rituais, liturgias, cheias de paramentos, cheias de tudo que lhes confere. A Umbanda é uma delas, traz a mediunidade de forma muito mais, até mais pública do que o Espiritismo. A Igreja Católica tem o seu motivo também de ser uma religião, a Igreja Evangélica também. Então, cada um no seu quadrado, digamos assim, cada um do seu jeito, procurando entender Jesus, entender Deus, fazer a humanidade evoluir moralmente, cada um à sua maneira. Porém, o Espiritismo não prende ninguém a sacramentos, não prende ninguém a dogmas e liberta a consciência de cada um de nós para que possamos vivenciar mais a proposta do Cristo. Agora eu digo assim, nós sabemos, né, para quem não estuda, mas nós que estudamos um pouco sabemos que o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Essa sua palavra de libertar é por quê? Porque realmente para quem quer ser espírita, a gente mergulha fundo. E eu digo que a maioria das pessoas deixa de ser justamente porque quando vem o conhecimento se assusta. E muita gente não quer encarar, não quer ficar cara a cara, porque uma coisa é você descobrir, e outra coisa é você descobrir e aceitar que é por esse caminho que deve ir. Você não acha que quando a gente está ali buscando o que é o Espiritismo, quando a gente vê realmente que a gente tem que se melhorar, o caminho é esse, reforma íntima, melhorar. Tem gente que não quer, então a maioria desiste quando começa a descobrir que esse é o caminho. Exato. O que acontece é que, para Allan Kardec, o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Então, assim, o fato de pessoas procurarem o Espiritismo, serem bem atendidas, se sentirem felizes com os ensinamentos e com o que o Espiritismo tem de melhor. E essas pessoas, uma vez reconfortadas, saírem do centro, saírem da doutrina e não quererem mais conversas e tal, ir para a vida. E isso é o que mais tem nos centros espíritas, pessoas que vêm pela dor, melhoram um pouquinho e saem, mas é cada um no seu tempo. Há pessoas que aprendem assim, nesse entra e sai, vão quebrando a cara e vão entendendo. O despertar de consciência de cada um de nós é no seu tempo. Então, já que essas pessoas não se encontram, a dor vai fazer o trabalho dela, que é fazer com que nós reconheçamos o caminho de volta. Então, é o que mais tem nas casas espíritas, é gente que vai e para lá frequenta, toma um passe, assiste uma palestra, toma água fluidificada, às vezes faz, às vezes não faz, culto do evangelho lá. A casa espírita propõe o estudo, através do estudo sistematizado da doutrina, e ora vai, ora não vai. A gente é assim, a gente protela até a hora em que a gente vai realmente cair em nós mesmos e verificar que eu só vou realmente conseguir vivenciar o que há de melhor na proposta do Cristo se eu seguir, se eu parar de procrastinar, né? Parar de deixar para depois e agora fazer essa vivência. Mas é cada um no seu tempo mesmo. Então, graças a Deus, eu enxergo no Espiritismo que essa água limpa que propõe para eu beber, para eu melhorar cada vez mais, vai do meu interesse, vai da minha necessidade voltar lá e beber de novo. Eu entendo que é assim, funciona, mas cada um realmente no seu tempo.
Cada um no seu tempo, realmente. Mas nos diga aí, as pessoas acham que o espiritismo ou a casa espírita resolvem todos os problemas. Nos explica um pouquinho se realmente é verdade. A casa espírita tem tanto problema para resolver que não vai resolver o problema de ninguém. Vai ajudar no que pode. Tantas e tantas casas espíritas que não têm dinheiro para pagar a conta de luz, dinheiro para pagar a conta de água. Eu já vi centros espíritas no interior, por exemplo, onde não tinha água. E assim, tá lá uma casa espírita lutando para existir. Eu vi casas espíritas que nem reunião mediúnica tem, e não são poucas, porque há uma demanda muito grande e muitas casas espíritas não estão se enquadrando, né? Não só em questão de estudo para os seus palestrantes, não só em questão de estudo para trabalhar o desenvolvimento mediúnico, mas em tudo, falta tudo. Fica assim, aquele lugar que o pessoal vai, se encontra e pronto, acabou. Mas assim, que essas casas que passam por dificuldade, já foram muitas casas espíritas que eu fui, e que estou lá aguardando a hora de fazer a palestra, e que o pessoal que fez a apresentação, né, o início dos trabalhos, colocou as dificuldades, colocou os problemas da casa, pediu ajuda. E eu, sabendo do que eles precisavam, no outro dia eu fui lá e levei uma ajuda, o que eu tinha à disposição. E são muitas as casas que não, naquele momento de reunião doutrinária, pública, não colocam suas dificuldades. E é o momento de colocar dificuldade. Enquanto igrejas evangélicas, católicas, colocam aí os 10% do dízimo, o centro espírita não pede nada. É isso que eu ia pedir para você falar, que pelo menos as casas espíritas, realmente as verdadeiras que seguem a codificação, nós não pedimos nada, absolutamente nada em troca. Pode não pedir nada em troca, mas a casa precisa da manutenção. Doação. A casa precisa da ajuda de um e de outro para continuar. Se não for assim, vai sair do bolso de alguém. Quem? O dirigente vai ter que arcar com aluguel, água, luz e todos os recursos. Eu conheço várias casas espíritas que são mantidas por 1, 2, 3 pessoas. É ruim, porque isso tudo lá depende deles. E muitas casas espíritas pagam IPVD. Muitas casas espíritas têm contas enormes e não colocam suas dificuldades. Tem alguns comerciantes que ajudam porque conhece o dirigente da casa espírita. Mas não é porque é uma casa espírita. Não. Ajuda porque ele é meu amigo. Aí doa pães para caridade, arroz que vai vencer, né? Produtos e gêneros alimentícios para fazer um sopão. Mas assim, nesse entendimento de que como eu conheço, né? Conheço o presidente e tal, é um amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito. Não sou espírita, eu sou evangélico, sou outra coisa, mas pela minha amizade com ele, eu vou fazer essa doação. E isso para uma casa espírita, tudo bem, desde que venha de coração, tá tudo certo. Ela vai realmente passar por dificuldades, porque naquele público lá, pode ter alguém, um comerciante, um empresário, que pode ajudar, dono de supermercado, dono de alguma coisa que pode colaborar, e, no entanto, não sabe das dificuldades. Se não expor, ninguém não sabe, não está dizendo, não está colocando essa necessidade. Então, como você não me diz, eu também não sei, tudo bem. Mas eu me sinto, eu enquanto empresário, eu enquanto uma pessoa que pode ajudar, eu me sinto feliz nessa casa. Eu me sinto bem acolhido. Eu me sinto bem tratado aqui. Mas, porque dali pode sair a contribuição que falta para cesta básica para as pessoas carentes e necessitadas, um sopão para as pessoas de rua, tantas situações. Mas se não falar, infelizmente, realmente não tem como ajudar. Parece até uma brincadeira, uma piada, mas a gente sabe que a realidade hoje em dia, as pessoas usam a fé para abrir templos, igrejas, para ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente parava, olhava e dizia, pelo contrário, a gente está tirando do nosso bolso para tentar levar a fé, não é verdade?
Quantas pessoas fazem isso? Quantas casas espíritas estão se apertando, se ali, né, se massacrando praticamente para um ou dois sustentar tudo isso? E realmente, o que eu sou apaixonado, que eu me apaixonei pelo espiritismo, talvez seja, talvez não, é isso, de não pedir ou de ver essa necessidade de estar sempre em busca de dinheiro ou de alguma coisa. Não, a gente está ali realmente em ajudar o próximo, e quando a gente está ajudando alguém, se sente na obrigação, não obrigação, mas pela gratidão nos ajuda. E eu acho que essa troca que o espiritismo nos traz, essa caridade, esse exercício de caridade, as coisas vão acontecer. E não é assim. Kardec não falou nada disso. Aliás, o misticismo não tem nada a ver com o espiritismo. Eu sou da linha de pensamento que entendo que se você não me diz seu problema, eu não vou lhe ajudar. Adivinhar. Eu sou dessa linha aí, onde eu observo que eu tenho que colocar dificuldade. A casa espírita, para se manter, ela se mantém se pagar a conta de luz, se pagar a conta de água, se pagar os recursos necessários para o seu funcionamento. Se não pagar, fecha. Nem sonhe que vai alguém da companhia de energia ver a situação que a casa espírita está e não vai cortar. Alguém que veio cortar a água vai ver a situação da casa espírita e não vai cortar sim. E corta. Simplesmente corta. Cabe a nós entendermos que nós temos que colocar as nossas dificuldades, porque as pessoas vão querer nos ajudar. Tem um monte de pessoas querendo ajudar de alguma forma, que se sentem gratificados com isso. Eu, por exemplo, eu estava com um step de carro, vendi o carro e estava com o step parado em casa. E eu olhei para o step, ele olhou para mim e a gente conversou. Ele disse: rapaz, o que você está fazendo aí? Eu não estou mais precisando de você. Vou botar você na LX, vou lhe vender e passo uma parte para a casa espírita. Assim eu fiz. Vendi o step, peguei metade do valor e dei para a casa espírita. Eu estava precisando, assim, por isso que eu não doei todo. Eu até queria ter doado todo, mas eu precisava, tudo bem. Agora eu entendo que quantas e quantas pessoas têm uma bicicleta parada em casa, alguma coisa parada em casa, que pode ser vendido. Não está lhe fazendo falta em nada, um capacete, alguma coisa parada em casa, e pode ser vendido, e uma vez vendido, vai ajudar uma casa espírita, vai ajudar a quem está precisando. Tem pessoas que, e eu respeito profundamente, que não tem coragem de pegar um dinheiro, nem espécie, nem Pix, e entregar para uma casa espírita, porque tem receio, sei lá, com o que vão fazer com esse dinheiro. Eu até entendo. Já que você tem esse receio, eu compreendo perfeitamente, você pode então, com o valor, comprar um fardo de arroz, um fardo de feijão, alguma coisa desse tipo, ou pegar a conta de luz, a conta de água e fazer o pagamento. Eu estou falando isso já pensando até nas pessoas, as pessoas que acham que hoje em dia tudo está vulnerável à corrupção, etc. Até para essas pessoas tem essa sugestão. Procure saber. Algumas casas espíritas que eu frequento, que eu palestro, eu procuro saber o que está precisando para completar as cestas básicas do pessoal, né? Aí é feijão, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, pronto. 10 quilos de feijão que seja, eu me organizo com minha esposa, eu tiro uma parte, ela tira a outra, aí vai e leva para lá. Para mim, não doei nada, para mim não saiu nada. Eu me sinto feliz por ter alguma coisa assim que possa colaborar, mas eu só fiz isso porque disseram, ou eu, pela minha amizade com alguns dirigentes de casa espírita, perguntei: quem vai ajudar? Verdade. Tem que expor se você diz, você acha, você tem uma opinião sobre, hoje em dia, qual a maior diferença entre o espiritismo e as demais religiões, o que nos diferencia? A diferença é que, enquanto algumas religiões exigem que você vista tal roupa, que você faça isso, aquilo outro, de ritual, de iniciação, que você siga linhas dogmáticas, e que muitas vezes você até não concorda, o espiritismo não condena nada. O espiritismo não enxerga que você está fazendo mal em ir a uma festa, em ter uma certa liberdade na sua vida. O espiritismo não enxerga nada disso como errado.
não proíbe nada. Porém, no nosso despertar de consciência, a gente passa a perceber o que nos faz melhor, trazido pela linha do Espiritismo, né? E a gente passa a se cobrar. Então, você entra na casa espírita, primeiro, em geral, as pessoas entram pela dor, não entram pelo amor, entram pela dor mesmo, pelo sofrimento que estão passando, pela necessidade de um tratamento espiritual. Alguns até vão em busca de uma carta psicografada. Ou seja, a gente vai atrás com forma de realmente a gente se encontrar. E a casa espírita dá todo esse apoio para a gente. Porém, cada vez mais que você mergulha no espiritismo, você vê que precisa mais e mais dessa alimentação. Você precisa cada vez mais e mais estudar, entender mais e mais, sem proibição. Eu não tenho problema nenhum, enquanto espírita, ir para a missa ou casamento de algum amigo, de algum parente. Não vai aparecer ninguém da casa espírita nenhuma para dizer que eu fizer alguma coisa errada, porque o espiritismo liberta. O espiritismo tira o véu que nos prende a dogmas, nos prende a rituais. Então nada disso existe para o espiritismo. Nós nos sentimos livres. Eu, por exemplo, eu frequentei uma missa há algum tempo. Eu me senti feliz na missa. Não deixei de ser espírita por causa disso. Ninguém me perguntou nada se eu era espírita, se eu era evangélico, se eu era católico, se eu não sei o quê. Simplesmente assisti, me senti bem e tá tudo bem. Você pode ser espírita e ir para a igreja católica. Você pode ser espírita e ir para a igreja evangélica. Não tem nenhum problema da parte do espiritismo. Talvez o padre não goste, talvez o pastor não goste. Mas, enquanto espírita, na compreensão de que cada vez mais nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima para melhorar para o mundo, porque uma vez que você muda, o mundo muda, então você vai ver que essa liberdade é importante para que o seu despertar de consciência venha puro, sem regras, exigências cada vez maiores de gente que diz qual a cor do batom que você vai ter que usar, qual a roupa que você vai ter que usar. Nada disso. Você vai de forma livre para outras instituições religiosas, sendo espírita, e está tudo bem. Principalmente porque o Espiritismo nos diz que nós temos que ser homens, mulheres, cidadãos de bem. Não espírita, cidadãos de bem. A gente deve fazer o bem. Não importa se você é espírita, evangélico, católico, qualquer denominação. Mas que você se torne uma pessoa boa. Isso é o que é importante. Isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Em momento algum, Kardec disse aí que nós temos que ser perfeitos. Allan Kardec foi muito claro. Vai se reconhecer a pessoa que quer mudar, quer melhorar, errou, mas vai alinhar no conceito de melhoria interna e dar para o mundo o seu melhor. Então, é uma luta, é no dia a dia que a gente consegue isso. Mas consegue. Eu digo que talvez esse seja o nosso maior obstáculo, a luta diária contra o nosso eu interior, né? Porque não é fácil a gente abandonar os velhos hábitos. Então essa que é a luta verdadeira. Mas você está com pressa? Não precisa de pressa. O espiritismo não empurra ninguém goela abaixo, nada. É no seu tempo, é no seu momento. Todo dia você é convidado a essa reflexão. Você vai ter tempo suficiente para isso. Você tem eternidade para melhorar. A proposta do espiritismo é que você, despertado da sua consciência, você acerte mais do que erre. E quando você faz isso, quando você começa a vivenciar isso no seu dia a dia, você vai se alinhando de uma forma muito tranquila, muito fácil à proposta do Cristo. Não é urgente, não precisa ter pressa. Por exemplo, há um questionamento de perdão. Eu não consigo perdoar tal pessoa.
falhou comigo, falhou com minha família, me decepcionou, etc. E eu não consigo perdoar. O perdão demora centenas de anos, milhares de anos, a depender da dificuldade de perdoar. Não é para ter pressa, porque a interpretação que muita gente tem sobre o perdão é que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer, é lembrar. Mas você lembra e não se sente mal com isso. Aquela pessoa que lhe fez mal, você vai se encontrar com ela em algum momento da sua vida. E quando encontrar, você vai lembrar. Porém, vai com uma cabeça diferente, com um conceito diferente de sua vida, entender que essa pessoa errou e que Deus tome conta. Ah, mas eu ainda não consegui perdoar. Tudo bem, um dia você perdoa. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Você tem a eternidade inteira para se corrigir. Que a gente possa entender cada vez mais que a proposta do Espiritismo é que a gente viva a qualidade de vida, de ter decepções, problemas com outras pessoas, de forma a entender cada um no seu tempo. Sim, pessoas erraram com a gente e nós temos dificuldade de perdoar. E nós não erramos com outras pessoas? E muito. E elas também têm dificuldade de nos perdoar. Tudo bem. Então, vamos entregando a Deus que essa pessoa melhore, orar pelos inimigos, né? Orar por nós mesmos, para que nós possamos, no futuro, em algum momento, se encontrar com essa pessoa e superar, ter isso superado. Vivenciar um momento diferente. É essa a proposta do Espiritismo. Então, Espiritismo é religião? De acordo com Kardec, não. A Revista Espírita, de dezembro de 1868, foi bem clara. Kardec deixou bem claro que é uma ciência filosófica de consequências morais. Está lá na Revista Espírita. Depois, ele sentiu a necessidade de, no livro O que é o Espiritismo, que também é de Kardec, colocar isso de forma a chamar a nossa atenção, que a religião, ela tem dogmas, o Espiritismo não. A religião tem regras das mais variadas formas, de roupa, de altar, né, de sacramentos, e o Espiritismo não. Alguém pode se casar num centro espírita? Está certo isso? Está errado isso? Se você ler Kardec, você vai ver que, em momento algum, ele, no entendimento de que não é dogma, permite que isso aconteça. Mas sim, e se eu quiser casar no centro espírita, está errado? Não é religião. Então, o que é que um centro espírita que queira prestigiar a união e fazer uma homenagem, o que é que o centro espírita pode fazer? Algo bem simples, bem básico, mas nunca um casamento, porque não é algo que o Espiritismo tenha na sua proposta. Você quer casar, é espírita, você quer casar numa igreja católica? Vá. A gente vê muito cursos de informação, né, onde a turma faz uma noite católica, uma noite evangélica, e tem o culto evangélico, o culto católico, e tem alguém na turma... Nas formaturas, né? Isso, na formatura, que pede para fazer no centro espírita. Então, vá atrás do centro espírita que faça. A maioria não faz, com razão, mas tem um ou outro que pode fazer. Então, o que é que aquele centro espírita que receber aquela turma, aqueles formandos, pode fazer? É uma conversa. Todos sentam-se, todos são apresentados formando o seu curso antes da colação de grau, e todos são para eles apresentada a proposta do Espiritismo, que eles sigam suas vidas profissionais, entendendo a proposta de Cristo para as suas vidas. Então, assim, não pode ser entendido como ritual, e sim como uma licença, pode-se dizer assim, para uma conversa, onde os professores vão falar para os seus alunos o que a vida profissional espera deles, né? E o que aguarda para eles de crescimento profissional cada vez mais, um pós-doutorado, um mestrado, um doutorado. Mas isso, assim,
o Espiritismo abre a casa espiritual, abre seu espaço, mas apenas como forma de incentivar que eles encontrem Jesus e vivenciem Jesus nas suas profissões, mas nunca, porque Kardec disse que podia isso acontecer, e sim com apenas um momento bate-papo, sem dogmas, sem misticismo, sem entendimento de religião. Kardec foi muito claro nesse questionamento. As pessoas querem misturar. Aí alguém vai me perguntar, sim, eu conheci a doutrina espírita, acho bonita a sua proposta e tudo, mas no meu entendimento, é uma religião. Está errado? Não. Se você entende como uma religião, tudo bem. Mas o que a gente tem que deixar bem claro é que Kardec deixou claro que não é uma religião, é uma ciência filosófica de consequências morais. No Livro dos Espíritos você tem a filosofia da doutrina. No Livro dos Médiuns você tem a ciência da doutrina. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo você tem a moral da doutrina. Os demais livros da codificação, assim como Céu e Inferno, você tem a abrangência que Kardec fez no entendimento que a mediunidade tem que ser compreendida, e a segunda parte desse livro traz os relatos mediúnicos. Então, lá em Céu e Inferno, você tem os relatos que Kardec recebeu de espíritos que se manifestaram e colocaram suas dificuldades. Espíritos sofredores, espíritos endurecidos, suicidas, espíritos dos mais variados tipos, inclusive espíritos bons que estão bem mais elevados. Você vê no livro A Gênese o quanto a humanidade hoje, a ciência hoje, está entendendo o que Kardec já dizia em 1868, melhor falando, que nós não estamos estudando. A maioria dos espíritas se apega ao Evangelho segundo o Espiritismo e fica por lá. Ou vai a obras de romance e fica por lá. A ideia é que nós tenhamos acesso aos livros da codificação, os principais, o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Uma vez que a gente tem uma leitura aproximada desses livros, a gente vai ter muito mais facilidade para entender a Revista Espírita, para entender os demais livros que Kardec nos trouxe, obras póstumas. E daí sim, com esse entendimento, você vai ler um romance espírita, seja ele qual for, como um romance, mas a base é Kardec. Para as pessoas que não conhecem muito, por exemplo, o que se busca na casa espírita, né? A gente chega lá apelador, como você falou, nós vemos ali uma sala, cadeiras, onde não temos pastores, onde não temos padre, nós temos os expositores que estudaram e estão ali na frente para nos levar o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, muitas pessoas, realmente, elas não sabem. A primeira impressão que elas chegam lá, sentam, ou vai levada por alguém, vai na casa espírita, você está precisando, está doente, está ok. A maioria das pessoas sentam lá no cantinho e assistem a nossa palestra como uma missa, digamos assim. Então, eles não compreendem o que é que eu estou fazendo aqui, o que é isso. Então, às vezes a gente se pergunta, realmente a gente está levando o espiritismo, aquele que Kardec trouxe de verdade, ou a gente já está puxando para esses dogmas? Você não está começando a pensar, porque querendo ou não caímos em dogmas? Daí a necessidade da casa espírita colocar para as pessoas que ali estão a necessidade do estudo. Que é onde foge. Eu vou dizer a você, no dia de passe está cheio, mas no dia do Evangelho... Por quê? Porque o misticismo que as pessoas têm faz entender que é assim que elas vão encontrar paz, que elas vão se sentir felizes. E se a gente for observar, o Espiritismo faz a parte dele. A casa espírita, os seus médiuns, os seus passistas, palestrantes, vão fazer o trabalho deles, que é possível eles fazerem. Se você está com uma dor de cabeça,
e vai para o centro espírita, tome seu remédio primeiro, depois você vai para o centro espírita. Ah, não, mas no passe eu vou ser liberado dessa dor. Cuide de você primeiro. Primeiro você procura um médico, primeiro você procura a ciência, para que na casa espírita você tenha o complemento que ela oferece. A casa espírita, o espiritismo, nenhum dirigente espírita vai resolver problema de ninguém. Somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Eu estava num seminário, uma vez, numa casa espírita, e apareceu uma senhora gritando, uma senhora moradora lá próxima, né, que ia suicidar-se se alguém não ajudasse ela, que ela estava com as contas e tal, numa situação, numa dificuldade. Eu não sei se alguém ajudou ela. Também não sei se ela foi às vias de fato do suicídio, como ela estava dizendo. Não sei. Se eu soubesse, eu iria agora. O fato é que ela estava esperando o que de quem ali, pelo amor de Deus? Estava esperando que resolvesse o problema dela. Estava ali, já tinha seus problemas. Estava ali bebendo uma fonte, procurando orientação para a vida. Então, se ela foi atrás de pagarem a conta dela, ela foi para o lugar errado. Ali não é o local. O que eu observo é que as pessoas querem procurar um culpado, as pessoas querem jogar seus problemas para alguém. Se alguém chega numa casa espírita, fica sentado lá, porque foi orientado, e passa aquele tempo todo, assiste a palestra, é orientado para ir para a câmara de passe, depois beber uma água fluidificada e sai, essa pessoa pode nunca mais voltar para a casa espírita, porque não se sentiu acolhida. Cabe às casas espíritas entenderem a necessidade de ter uma pessoa na entrada, como as igrejas evangélicas fazem. Ter uma pessoa na entrada para dar uma boa noite, tudo bom, como é que você está? Naquele momento alguém pode dizer que está precisando conversar, e essa pessoa ser orientada a um atendimento fraterno, uma oportunidade de conversar. Um amigo meu tem costume de falar, eu acho muito interessante, que está cheio de orador. Todo mundo quer falar, mas quando você procura alguém que ouça, que escute, você não encontra. Então a casa espírita tem que ter mais escutador. Ao invés de cursos de oratória, tem mais curso de escutatória, para que as pessoas que cheguem lá trazendo seus problemas, elas possam se manifestar para alguém, onde simplesmente a pessoa que atender, só ouvindo, já ajudou demais. Ajuda muito. Só ouvindo. A pessoa vai dizer coisa por coisa, vai falar de coisa misturada com não sei o quê, e o atendente fraterno tá ali, só ouvindo, e daqui a pouco essa pessoa vai se sentir tão feliz e confortada por ter alguém que ouviu, que já é mais do que o suficiente. Nós precisamos formar melhor os trabalhadores da casa, espiritizar, qualificar e humanizar pessoas da casa espírita para atenderem às necessidades mais diversas. Então, somos todos carentes e necessitados. Quando nós nos conectamos, quando eu lhe ouço, quando você me ouve, você alivia-se de tanta pressão que a vida tem, que a vida nos oferece, tanta dificuldade que a gente passa. E a casa espírita precisa melhorar nesse sentido. Até porque, tendo em vista tantos e tantos filmes que estão sendo lançados, tanta novela, onde fala-se de espiritismo, fala de obsessão, fala-se de todo tipo de mediunidade, onde as pessoas possam ser orientadas. A maioria das casas espíritas não é preparada para receber pessoas em dificuldade. É essa a atenção. Por quê? Porque joga tudo como mistério da fé. Há muitas e muitas pessoas que entendem isso. Você vai para uma casa espírita, vai para uma igreja. Não, lá continua sendo uma casa espírita que tem interesse de ajudar, de colaborar com quem está passando dificuldade. Então, do mesmo jeito que a gente se preocupa tanto, a Federação Espírita se preocupa tanto com cursos de oratória, que ela tenha cursos de escutatória para as pessoas trabalharem no atendimento fraterno. E cada vez mais pessoas que cheguem à casa espírita sejam consoladas e esclarecidas, como é a proposta de Allan Kardec.
Isso que você falou é algo muito importante, porque o curso de escutatória, essa pessoa que... geralmente as pessoas chegam pra gente na casa espírita com uma dor. Elas buscam algo, né? E esse consumismo do dia a dia, essa pressão que todos nós estamos sentindo. Então você já chega lá naquele momento, muito porque tá com obsessão, porque tá com isso, tá com encosto, tá com isso, tá com aquilo. Ok, mas vamos partir desse princípio que você falou. Chegou lá, tem alguém para escutar. Tem caridade maior do que você ouvir alguém? Não tem. Não foi isso que Jesus deixou? Exatamente. Jesus chegou e disse, não, vamos ser católicos, vamos ser espíritas, vamos ser evangélicos. Não. Jesus nem fundou o cristianismo. Então, o que é Buda que ele fazia? não criou o budismo. Nada. Então, só o ato de escutar aquela pessoa que vai sair dali com 100 quilos a menos nas costas e depois vai voltar porque gostou do ambiente, porque gostou das pessoas que estão atendendo. Então, para quem não conhece o espiritismo, então para quem não conhece ou conheceu da forma errada, o certo deveria ser isso: o acolhimento, a caridade, o amor acima de tudo pelas pessoas, né, pelos aqueles que estão ao nosso lado. E é muito importante frisar isso. Exato. E também assim, há palestrantes que também vacilam, precisam prestar mais atenção. Estão levando para as casas espíritas temáticas que muitas vezes são avançadas para pessoas que estão adentrando a casa espírita pela primeira vez. Então, o cidadão, de alguma forma, chegou na casa espírita com problemas, né? A esposa saturada de um relacionamento infeliz, o trabalhador que chega com problemas da empresa, todo tipo de pessoa que chega com dificuldade numa casa espírita e no primeiro contato que tem com a casa espírita, vai ouvir materialização de espíritos, vai ouvir mediunidade de uma forma avançada. Para quem só está estudando realmente, né? Para quem já está realmente para quem escuta envolvido. A primeira vez, não é. Para quem escuta a primeira vez sobre materialização de espíritos, sobre temas mediúnicos avançados, ele vai se sentir um peixe fora d'água. Ele não vai conseguir se sentir não consegue satisfeito naquele ambiente. Está falando uma língua que não é minha. Que história é essa de fluidos espirituais? Para uma pessoa que não conhece, não tem base nenhuma, é pesado, é um assunto pesado. Tem casas espíritas que forçam pessoas a comparecerem às reuniões doutrinárias para receberem cestas básicas. E muitas vezes são pessoas simples, pessoas que não têm um entendimento elevado sobre isso. São pessoas que nem vão lá porque precisam daquela casa, daquela cesta básica. Aí a senhora me disse que ou eu venho e assisto às palestras, ou eu perco minha cesta básica. Então, numa situação em que pessoas simples chegam à casa e são bombardeadas com informações complexas, muitas vezes até o orador, pelo jeito dele abordar, ele atrapalha esse entendimento, porque ele quer falar bonito, ele quer falar com palavras rebuscadas, e as pessoas simples não acompanham esse entendimento e vão se sentir mal. Então, todos nós que fazemos parte de uma casa espírita, temos que entender que vamos receber pessoas dos mais diferentes tipos e níveis. Cabe a nós facilitar para essas pessoas. As pessoas estão chegando na casa espírita com o entendimento de que eu sou médium, de que eu estou ouvindo vozes, de que tem alguma coisa acontecendo lá em minha casa, tem alguma coisa se mexendo, etc. As pessoas estão levando dúvidas. E quando essas pessoas chegam lá, o que elas querem é conversar. Se realmente elas são médiums mesmo, se realmente faz sentido isso que está acontecendo na vida delas. Por isso, eu defendo, nesse momento, a necessidade de casas espíritas se prepararem mais para o atendimento fraterno. Tem que ser facilitado. Tem casa espírita
que, dadas as suas dificuldades, só tem uma pessoa para fazer esse trabalho, tem 10 pessoas para atender. Então, a escutatória fica complicada. Muitas vezes, a própria casa espírita tem que se virar para formar seus trabalhadores, porque institucionalmente, através de federação, não há um curso para isso, mas tem que ser apresentado esse curso para que mais e mais pessoas ouçam quem está chegando com dificuldade. Isso assim é algo que a casa espírita tem que fazer, porque é caridade. É verdade, e cada dia mais a necessidade da escuta tá gritando, na verdade, não é isso? Então, para quem não conhece também, a casa espírita não é somente um local onde você vai para receber espíritos, de forma nenhuma. Creio que além das palestras que são oferecidas, que é um dos principais, né? Ali para acolher quem chega. Pelo menos a primeira impressão que você chega numa casa espírita seriam as palestras, você senta para assistir. A partir desse momento vão ser oferecidos cursos sobre o espiritismo, alguns lugares oferecem esse curso, quem quer continuar, quem quer se aprofundar, mas para as pessoas que querem conhecer, basicamente é isso, chegou, vai assistir a palestra. E como você falou, muitos atrapalham nesse sentido de jogar algo que a pessoa não está preparada. Então chega lá com uma dúvida, estou escutando vozes, estou doente, e acaba que se perdendo e não sabe para onde vai. Alguém fez um trabalho para mim. Alguém fez um trabalho. Nossa, isso é Minha muito... vida não está dando nada certo. Isso é muito comum. Acho que, vamos dizer, 99% das pessoas que vão em uma casa espírita é para saber se fizeram algum trabalho para ele. São poucas as que vão pelo amor. Pouquíssimas. Porque nasceram em berço espírita, pai, mãe, avó, já vem já da linhagem espírita. São pouquíssimos. A grande maioria é pelador. Pouquíssimos chegam a uma casa espírita porque na infância foram evangelizados numa casa espírita. São raríssimos. A grande maioria é gente que está realmente com dificuldade. E gente que chega achando que fizeram um trabalho contra ela e que por isso que nada na vida dela dá certo. Tem gente que chega cheio de vitimismo, porque fizeram isso para mim. A gente tem que entender que essas pessoas querem conversar. E não raro pode chegar alguém numa casa espírita como última opção que achou para não cometer um suicídio. Chegar numa casa espírita totalmente pesado, mal, mas queria conversar com alguém, queria trocar umas ideias, queria entender o seu eu interior. Aí são bombardeados, senta lá para assistir, são bombardeados com ectoplasma, com tudo que é de assunto que para aquele momento não está preparado e não vai absorver, e não vai melhorar chakras, alinhamentos e tal. É um momento que a pessoa não está bem para isso. Por isso a necessidade das casas espíritas entenderem que estão defendendo uma doutrina que traz como essência a filosofia e a moral. Ao invés de se prender a rótulos de religião, tem demais nesse mundo. Religião tem tanto que Kardec até preferiu que o espiritismo não fosse religião. Então é mais uma religião. E Kardec não queria esse entendimento. Queria o entendimento que a gente possa vivenciar a religiosidade, a espiritualidade, e não rótulo de religião. Uma pessoa que chega numa casa espírita com dificuldade, a última coisa que ela quer ouvir é se é religião. Ela quer um momento de recepção, de carinho, de atenção, de ouvido. E depois é que ela vai entender, através de estudos, a mediunidade. Depois é que ela vai entender o funcionamento espiritual, como se dá. Mas isso é depois. Eu já vi casas espíritas que alguém chega dizendo que é médium porque está sentindo e joga logo a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, de desenvolvimento mediúnico, desobsessão, aquele momento é mais apropriado para as pessoas que querem trabalhar a sua mediunidade, mas que já passaram dessa fase de entendimentos confusos, já estão numa situação melhor, mais confortável
para entender o que vai acontecer, entender as manifestações mediúnicas. É isso que nós precisamos. Eu não sou dirigente de casa espírita, eu nunca fui. Eu faço palestras, mas eu nunca fiz nenhum curso de oratória. Alguns eu até comecei, mas não consegui terminar por agenda e não consegui realmente encerrar. Mas entendo que a necessidade do estudo, e no meu caso mais autodidata, me favoreceu a entender melhor como funciona. E hoje, trabalhando em reunião mediúnica, trabalhando como palestrante, eu consigo entender melhor o funcionamento, porque eu tive oportunidades que me permitiram que isso acontecesse. Do mesmo jeito, tantas e tantas pessoas estão precisando de serem recebidas numa casa e terem encaminhamento. É isso que na reunião mediúnica se faz, encaminhar espíritos a colônias espirituais, a benfeitores espirituais que os conduzirão para sair daquele momento de sofrimento no plano espiritual. Nós temos que entender que tudo é parte de um processo. E eu defendo muito que a pessoa que chega precisando de falar em uma casa espírita, tirar dúvidas, que essa pessoa seja acolhida, todas as suas dúvidas sejam explicadas, sem misticismo, sem nada que as impeça de entender. Eu digo que nós não somos presos a nada, porém tudo nos prende, porque sem o estudo é impossível você realmente adentrar e entender o que é. O Espiritismo não é só uma mesa mediúnica, o Espiritismo não é só uma palestra, o Espiritismo não é só levar a sopa, que é a coisa mais fácil, só levar a sopa, não. Se não tiver o amor ali, se não tiver sua entrega, não está ali dentro. Então, eu creio que o Espiritismo é muito além, é muito mais. Exato, está tudo aqui. É estudar com o grupo da casa, realmente procurar esse entendimento, porque de boa vontade, diz o ditado popular, o inferno está cheio. Teve um amigo que foi ajudar no Sopão, lá para entregar às pessoas carentes, tal local daqui de Aracaju. Ele chegou lá, uma pessoa, graças a Deus, forte, bem malhado, tem uma vida muito boa. Aí foi ajudar. E chegou lá e ele entendeu que, assim, era dar a comida para as pessoas, na ocasião a sopa e o pão, e a pessoa ia pegar a sopa e o pão e ia comer, tudo certo. Porque na visão dele, essas pessoas estão precisando. Estão com fome. Se estão precisando, vão pegar e vão comer. Só que aconteceu de uma pessoa, um homem, pegou a sopa, pegou o pão e jogou no chão, reclamando de que aquilo ali, toda semana, dão a mesma coisa, que já está enjoado daquela sopa do mesmo sabor, aquele pão que todo mundo dá, ele já está enjoado. Pegou e jogou no chão. E nisso, esse amigo foi lá e perguntou por que ele fez aquilo. Ele sabe porque toda semana trazem as mesmas coisas, sopa e pão, eu não aguento mais, eu quero comer coisa diferente. Mas como é, rapaz? Ele se sentindo incomodado porque estava doando e a pessoa não queria receber. Ele, não espírita, foi para ajudar, sem entender nada do propósito que envolve esse trabalho. Ele forçou o mendigo a comer. E o mendigo não quis comer, porque eu já estou enjoado dessa sopa, estou enjoado desse pão, estou enjoado de tudo isso aqui. Eu quero comer uma coisa melhor e não tem. Aí ele se irritou e deu um empurrão assim no mendigo. O mendigo fez assim para ele, como se fosse bater nele, E ele não conversou. Levantou o braço, deu-lhe um murro, ele saiu catando ficha lá do outro lado. Pobrezinho do mendigo já não estava bem, ficou pior. Gente, pelo amor de Deus. Esse rapaz, que foi lá para ajudar e acabou arrumando mais problema, ele entendeu a proposta? Não entendeu a proposta. Para ele, o mendigo tinha que comer de todo jeito. Então, assim, tudo na casa espírita requer espiritizar, qualificar e humanizar. Essa proposta trazida por Joana de Ângeles, para que as pessoas possam entender de que tudo é um processo, tudo leva tempo, demora,
para você conseguir fazer certos trabalhos numa casa espírita, porque requer a sua compreensão, requer que você entenda que você tem que ter tempo e dar tempo para que tudo aconteça. Então, assim, esse amigo que agrediu o mendigo, ele se afastou, né? Não quis mais saber de centro espírita, porque na paciência dele não há tolerância para chegar num lugar e alguém que não tem nada recusar alguma coisa. É a cabeça dele. Um dia ele vai entender. E a cabeça do mendigo, naquele momento, em não aceitar, é a cabeça dele. Certamente ele queria comer um McDonald's, certamente ele queria comer alguma coisa que ele vê o povo comendo, outras pessoas comendo, e ele entende que para ele só sobra sopa, só sobra pão. Eu quero comer um inhame, eu quero comer uma macaxeira, eu quero comer uma coisa melhor, e só me dão isso. Então, observemos que cada um, no seu tempo, realmente fora da caridade não há salvação, e a caridade é isso, é entender cada um no seu tempo. É verdade. Mais alguma colocação? Quer fazer um resumo, alguma coisa? Assim, a colocação é um fechamento, né, para a gente, é que a gente entenda, como Kardec entendeu, que a gente não use a palavra religião para se referir ao espiritismo, não como Kardec entendeu. Se esse for o nosso entendimento, tudo bem, mas não foi assim que Kardec pensou. Kardec montou toda a sua grade de estudos para que nós hoje pudéssemos desfrutar um conhecimento espiritual para que nós possamos nos elevar cada vez mais. Então é uma questão de tempo para que a gente possa realmente absorver e vivenciar essas propostas. Nós temos que entender como Chico Xavier entendeu a questão da religião. Chico Xavier colocou que Deus não tem religião. Quando houver amor de verdade, consciências iluminadas e caridade, lá estará Deus. A gente tem que parar de atribuir tudo a rótulo, atribuir tudo a diretrizes, regras, e entender que o fato de o Espiritismo não impor regras para a nossa vida, quanto mais você estuda, mais você vai vendo que a necessidade moral é uma construção lenta, é uma construção realmente demorada, mas acontece com cada um de nós a seu tempo. E a gente tem que entender que são encarnações e mais encarnações, aprendizados e mais aprendizados, experiências das mais diversas formas, para que a gente vá cada vez mais libertando-se desse homem velho que a gente carrega, a gente é acorrentado por um passado que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que ver como Jesus viu. Ele entendeu que cada um tinha o seu momento. A tua fé te curou. Então, naquele momento, você, com sua fé, você se entregou e superou o seu momento. Já vai viver uma nova fase. Onde estiver, todo o trabalho que uma casa espírita pode oferecer para a comunidade, para as pessoas carentes e necessitadas de pão e de oração, Deus estará presente. Que as casas espíritas possam melhorar, possam receber pessoas com dificuldades da melhor maneira possível. Que os dirigentes entendam que o trabalho deles é trabalho de formiguinha mesmo, mas é esse trabalho que Jesus espera de cada um de nós, que a gente retorne para o Espiritismo aquilo que o Espiritismo nos deu, aquela orientação, aquele melhoramento que a gente vai encontrar e vai superar nós mesmos. Essa é a nossa colocação, minha colocação final. Estou à vontade, à disposição, qualquer outra pergunta que você queira, mas que nós temos que entender que tudo é devagar. Eu vi na camisa de alguém que estava numa moto, só vive o propósito quem supera, quem aguenta o processo. Achei interessante essa frase, né? Que nós precisamos realmente entender que tudo leva tempo, mas isso acontece. Nós não nascemos santos, mas nós nascemos com o conhecimento do que é bom e do que é ruim.
Cada vez mais que a gente entende o Espiritismo, melhor a gente se alinha à proposta de Deus em acertar mais do que errar. Que o bom mestre nos guie, nós possamos cada vez mais nos superar. Ok, Marcelo, queremos te agradecer. Foi uma honra, volte quantas vezes quiser, está convidado sempre. E agradecer a todos vocês que nos assistem. Deixe seu like e até mais.